Torcedor do Flamengo, bom dia. Bora começar amanhã aqui acompanhando a repercussão da vitória do Mengão ontem contra o Palmeiras. Foi um atropelo do Mengão, 2-0 fora o baile. Poderia até ter sido um placar bem mais elástico. Uma grande vitória. Mengão tem a vantagem para o jogo da volta da próxima semana lá no Allianz. Vamos acompanhar aqui a repercussão, a mídia falando sobre essa partida e a vitória do Mengão. Créditos a todos os canais aqui da descrição, ESPN Brasil, João Guilherme. Deixa aquele like para estar fortalecendo. Se não é inscrito, se inscreva. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Que por sinal, belo jogo do Flamengo. O Flamengo mete 2-0. A Rádio Criatura 17 fez 2-0. Um jogaço de bola do Flamengo. O Pedro fazendo gol. Uma coisa incrível que o Pedro joga. E hoje, 31 gols. O artilheiro do mundo é o Pedro Dorival Júnior. Convoca ele, bota ele de titular. E o Felipe e o Luiz Henrique também do Botafogo. Aí, ó, grande Pedro. Parabéns ao Pedro, parabéns ao Flamengo, que tem uma vantagem incrível no segundo jogo da Copa. É o mesmo que o meu, né? Por que o Facincani tá de luto? Tá de preto numa live hoje aqui, é óbvio. Acabei de falar, tô de luto. Era pra falar que eu tava de preto. Por que eu tô de preto numa live do jogo do Palmeiras? Porque eu tô de luto pelo futebol do Palmeiras. O futebol do Palmeiras padeceu, né? O Palmeiras tem padecido. O Palmeiras, talvez agora na semana que vem, reze a missa do 7º dia do futebol da Copa do Brasil. E assim vai postergando, né? Vergonhas atrás de vergonhas em relação ao que tem apontado, né? Nos últimos 5 jogos são 4 derrotas, Campeonato Brasileiro já vai ficando para trás, Copa do Brasil praticamente eliminado e vai restar a Libertadores, em que o cenário pelo futebol apresentado não vai ser muito diferente. Se preparem, não sofram, tá bom? Se vocês têm expectativa, se vocês estão mais ansiosos, alguma coisa assim, se você vai querer ficar um pouco nervoso e tal, não precisa sofrer por antecipação, já vai se preparando, tá bom? Já vai se preparando, porque o Palmeiras hoje joga um futebol paliativo em relação aos resultados. É isso, tá bom? Vai ser semana após semana esse tipo de situação, e a tendência com essa postura cretina, abjeta da equipe em campo, é que o mês de agosto seja já o final da temporada, e aí o time tem 8 meses de férias para tentar se preparar para o ano que vem, né? Porque é mais ou menos isso que me parece o ótimo planejamento da diretoria, que vai comemorar, claro, que ela vai arrecadar 1 bilhão nessa temporada em vendas. Meus parabéns a todos, né? Parabéns para o departamento financeiro que bateu metas, mas é claro que o departamento esportivo, ele, dentro de campo, tem sido uma vergonha. Se eu quiser falar de Flamengo 2, Palmeiras 0 hoje no Maracanã, eu vou usar uma frase. Com uma frase, eu resumo o jogo inteiro e vou embora. Claro que eu não vou fazer isso, mas eu vou usar uma frase para resumir o que foi Flamengo 2, Palmeiras 0. O Flamengo amassou o Palmeiras. E ponto final. Esse é o comentário do jogo. Foi isso que aconteceu. Repetindo. O Flamengo amassou o Palmeiras. É esse o comentário do jogo. Mas vamos detalhar o jogo e falar mais sobre ele. Esse jogo de hoje no Maracanã, 2-0 Flamengo, ele foi muito parecido com o jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado, já na reta final do Brasileirão, ali na primeira semana de novembro, que o Flamengo venceu o Palmeiras no Maracanã por 3-0. Foi muito parecido. Uma vez, o Flamengo do Tite amassou o Palmeiras do Abel, como já tinha feito ano passado, Flamengo 3, Palmeiras 0 pelo Campeonato Brasileiro. Depois, na sequência do campeonato, o Palmeiras acabou sendo campeão, mas quando eles se encontraram, o Palmeiras do Abel não teve a menor chance com o Flamengo do Tite.
Aí veio aquele jogo do primeiro turno, que foi 0-0, um jogo feio, muito amarrado. E hoje, meus amigos e minhas amigas, a atuação do Flamengo foi dominante. Foi um absurdo. O Palmeiras jogou mal. Não. O Palmeiras, ele não conseguiu jogar. E não conseguiu jogar por alguns motivos. Primeiro deles, mais uma vez, ficou provado que o time do Flamengo, tecnicamente, qualidade técnica, é um time muito superior ao Palmeiras. O Palmeiras tem uma grande equipe baseada no coletivo, que tem qualidade, no coletivo como seu ponto principal. Na competição, na esquematização tática, na disputa intensa. O Flamengo do Tite tem tudo isso que eu citei do Palmeiras e tem muito mais qualidade técnica. Então, fica difícil para o Palmeiras. Porque muitas vezes o Palmeiras impediu o Flamengo de jogar porque o Flamengo era um time técnico, mas não era competitivo. E o Palmeiras sempre foi competitivo com Abel Ferreira. Agora, o Palmeiras do Abel está encontrando um time tecnicamente melhor e tão competitivo quanto é o Palmeiras. Por isso, o problema. A diferença técnica, ela é notória. Na disposição, na vontade, na garra. Está nivelando. E aí a técnica sobressai. Olha, eu estive no Maracanã, estive lá no camarote da Coca-Cola, fui convidado, muito obrigado a toda a equipe da Coca-Cola pela gentileza de me convidar lá, camarote espetacular, e eu pude ver em loco o jogo. Em nenhum momento do jogo o Palmeiras incomodou o Flamengo. E o Palmeiras, uma coisa tem que ser dita também. O Palmeiras jogou de uma maneira extremamente covarde. O Palmeiras foi covarde. Sabendo que o Flamengo é melhor, a forma de jogar do Palmeiras constatou isso e colocou em prática o plano do Abel para o jogo de hoje. Eram 9 jogadores atrás da linha da bola, 9 atrás da linha da bola, e só o Rony na frente, correndo sozinho, que nem um maluco, tentando se virar e tentando arrumar alguma coisa no contra-ataque. E aí, meus amigos, o pessoal lá de trás, os 9 que ficavam correndo aqui para marcar, tiveram que se virar para parar. Pulgar, que voltou a jogar bem, estava num mau momento, mas voltou a jogar bem. De La Cruz, que dispensa comentários. Arrascaeta, que dispensa comentários. Gerson, que merece um comentário especial daqui a pouco. Pedro, Cebolinha, que começou bem o jogo, mas saiu machucado. E entrou Luiz Araújo, que é outro jogador que merece um comentário especial daqui a pouco aqui nesta live. Ayrton Lucas, numa atuação como ele não tinha bastante tempo, correndo uma barbaridade, se destaca. O Varela, cumprindo o seu papel com muita qualidade, defensivamente, não comprometendo.
Fabrício Bruno e Léo Pereira, uma dupla de zaga de comprovada eficiência. E o goleiro Matheus Cunha, que levanta um temor de muitos rubro-negros antes da partida. Pô, o Tite não vai botar o Rossi. Ele foi pouquíssimo exigido e quando a bola foi lá, ele se mostrou seguro. Ou seja, o Flamengo amplamente dominou o jogo. Muito bem. Telinha com os números do jogo. O Flamengo teve mais posse, 60-40. Olha só esse número. 19 chutes contra apenas 2 do Palmeiras. Nenhum no alvo. Mas o último lá é que 5 no alvo, o Palmeiras passou um jogo inteiro sem dar um chute no alvo. 4 grandes chances do Flamengo, nenhuma do Palmeiras. 27 ações na área rival contra apenas 6 do Palmeiras. Os números do Palmeiras muito ruins nesse jogo, dos piores, assim, da era Abel. Aí eu te pergunto, Pedro Ivo Almeida. Opa. Este ano, o Flamengo só perdeu um jogo por 2 gols de diferença. Foi contra o Botafogo, 2-0. E o segundo gol do Botafogo foi até mais para o fim da partida e tudo. Conhecendo aí o Tite como a gente conhece, como ele dá esse equilíbrio defensivo. E como o ataque do Palmeiras não tem funcionado, e a gente vai falar sobre isso. Eu te pergunto, numa escala de 1 a 5, quanto o Flamengo encaminhou essa classificação? Ai, traiçoeiro você, hein? Muito. Falei, que fidalgo, abri aqui comigo, mas é porque a pergunta não era legal. 2. Só 2? Mais além disso. Porque eu acho que é chover no molhado, a partida do Flamengo foi muito boa, o Palmeiras não foi a jogo, todo mundo sabe disso. Sim. A ideia de jogo do Abel não existiu. O que o Tite pensou, mesmo com a saída de Cebolinha, em um volume que diminui ali ao longo do primeiro tempo, que já era muito grande, demora, depois funciona com o Zaraújo, isso aí todo mundo sabe. Só que eu acho que a gente conhece um pouco também o Palmeiras do Abel, a gente conhece o Palmeiras, a gente conhece esse Palmeiras de 4 anos. Eu não vou me atrever aqui a querer ser, sabe? Como é que Jean diz? Eu não vou cair na ditadura da contundência, né? Não, também não esperava isso de você, não é assim. Acabou, o Palmeiras morreu. É o Palmeiras do assim, Abel em casa. O que eu acho é o Abel... Se der um soco na mesa, fica... É o Abel que está com dificuldades, é o Palmeiras com dificuldade. Eu acho que, inclusive, não vai passar, se houver uma confirmação de classificação do Flamengo no Allianz, que eu acho que pode acontecer, não vai passar exatamente só pela solidez defensiva, vai passar pelo que o Palmeiras não vem conseguindo fazer, porque o resultado hoje ele passa muito pelo que o Flamengo faz, mas incrivelmente pelo que o Palmeiras não faz nada. O Palmeiras é pior em quase tudo dentro do jogo. O Palmeiras, quando tenta subir para dar um bote, ele sempre compensa, hoje ele não compensa. O Palmeiras, que quando ele não vai bem com a bola, ele tenta pelo menos competir, hoje ele não compete. Esse gol aí é um absurdo. O Flamengo chega com 4 contra 3. Ele começa a jogada com 2 contra 3. E aí tem 2 jogadores do Palmeiras e 2 jogadores do Flamengo para trás. Os 2 jogadores do Palmeiras param. O Bela Cruz acompanha, o outro jogador do Flamengo acompanha. Quando que você imagina que no mata-mata um time do Abel, se a coisa não está acontecendo com bola, sem bola você vai parar, você não vai correr. Então, o Palmeiras que não marcava, não compensava, não disputava, não competia, não é um cenário habitual. Agora, eu não vou me atrever a falar que daqui a uma semana vai ser exatamente igual dentro de casa. Agora, a coisa fica encaminhada para o Flamengo, porque tem a solidez de defesa assim, e tem, aí eu acho que uma desconfiança, porque não foi pontual exatamente uma atuação abaixo do Palmeiras hoje. Não é que vinha tudo ocorrendo muito bem, e hoje, puxa, hoje foi fora da curva, semana que vem a gente tenta retomar aqui no Allianz. Não foi isso. O Palmeiras ele vinha ter dificuldade, a gente para olhar no final de semana, você pensa, é um Palmeiras atípico. Só que, bem, tem o Palmeiras e o Flamengo na quarta. Vai, pelo menos, competir. E isso não aconteceu. O que eu achei isso, sim, é um cenário diferente, que aí é muito mais pelo que o Palmeiras não vem fazendo do que exatamente pela solidez do Flamengo. Para responder a sua pergunta que você queria tirar aqui, aquele soco calçado da... Não. O soco não, mas teve uma resposta 2. Pronto, é isso. Porque não era demais, né? 3, talvez. Então, eu acho que dá para colocar um pontinho a mais. Na escala de 1 a 5, acho que dá para colocar o 5. E aí, olhando para os dois, porque acho que é preciso olhar para os dois para ver o que foi esse jogo. Não dá para olhar só para a inoperância ou para a proposta de jogo de um ou só para a qualidade do outro. Acho que as duas coisas se somaram claramente. Óbvio que o Palmeiras tinha uma intenção de, assim, o Abel pode negar até quando ele quiser, mas claramente a intenção dele se empatasse por 0-0 ia sair festejando demais. Isso já desde a escalação, porque é muito raro, se é que já aconteceu, né, nessa temporada, ele escalar 3 volantes e tirar um dos atacantes. Sim. Você pode dizer, mas se tivesse o Estevão, talvez aí ele jogasse com o Felipe Anderson, com o Estevão e com o Rony.
mas talvez não também. Talvez tirasse um outro e deixasse 2 lá na frente. Então, eu acho que a ideia já, quando você vê a escalação do Palmeiras com 3 volantes, você já percebe que ele está com uma proposta, de fato, de considerar que empatar com o Flamengo no Maracanã é um grande resultado. Mas aí vem o que o Flamengo fez. Cara, os 22, 23 minutos iniciais do Flamengo foram impressionantes, cara. A intensidade de marcação, se você reparar, aquelas análises que o Renato Rodrigues costuma fazer no Sport Center, você consegue pegar uns 5, 6, 7 momentos nestes 20 minutos em que, assim, um jogador do Palmeiras recebe a bola, vem 4 ou 5, algo que sempre se falou muito do Flamengo, né? Que os caras ali, um monte de craque no time, os caras não têm essa intensidade, essa pegada, essa mobilização. E hoje foi impressionante como o Flamengo agiu. Claro que não dá para você agir assim durante 45 minutos seguidos, e acho que até por isso deu uma arrefecida na segunda metade do primeiro tempo. Mas, assim, como disse o Tite, o jogo começa no segundo tempo e começa rigorosamente igual. O Flamengo consegue um gol lindo, numa jogada muito bem trabalhada. Que passe do Gerson. E depois, o passe do Gerson principalmente, mas assim, a jogada toda muito bem trabalhada. E começa ali com o Pulgar. Tem muita coisa. É o que o Jean falou, é o somatório dos 2 contextos. E aí depois, tudo bem, o segundo gol sai num presente do Gustavo Gomes, é verdade. Talvez no único momento em que o Palmeiras tentava sair para o jogo, mas tentava e não conseguia criar absolutamente nada. E aí entra isso que o Pedro falou, que não é uma novidade. O Palmeiras, até não dá para dizer que ele não tenha criado em jogos recentes, mas não cria chances tão claras, desperdiça as chances quando cria. E hoje não criou absolutamente nada. A gente viu 2 finalizações ali, confesso que eu nem me lembro quais foram, porque o Palmeiras não conseguiu produzir ofensivamente, o Flamengo foi muito superior. E acho, estou de acordo contigo, que assim, poderia ter sido até mais. Se eu, na escala de 1 a 5, estou dando 3... Hoje também dou 3. A gente podia realmente sair daqui com a contundência e não seria nenhum exagero. Só para passar para o Calcio e para o Marra, tem um lance aos 45 minutos do segundo tempo, que é uma disputa aqui na pontinha bem esquerda, aqui na beirada, perto do banco de reserva, que é uma disputa no alto do Gabriel Menino, se não me engano, com o Wesley. E assim... Para mim, é o retrato ali. É o Wesley comendo bola. 45 do segundo tempo e o Palmeiras com 2 ali e passivo. E ali quase sai o 3. Ele quase sai o 3 porque o Wesley espeta, ele entra na área, ele não sabe se bate, se cruza, acaba saindo meio mascado. Ninguém entra por ali. É que ele toca pro Gabigol, mas isso? No finalzinho ele busca lá dentro da área. Tá. Agora me fala quem é o jogador do Flamengo fechando por ali. Mas assim, o Palmeiras que em momento algum, que é aquela coisa, não, mas o Palmeiras no final do jogo, quando você não espera, o Palmeiras em momento nenhum ele brigou, ele competiu, uma coisa meio apática que vai muito além do que o Flamengo fez ou pode se defender no segundo jogo. É o que o Palmeiras não está fazendo. E não é que o Palmeiras não fez porque ele não entrou para jogar, mas é assim, não é o jogar. O primeiro gol me assusta, eu mostrava para o Dimas, nosso editor-chefe na edição, como o Palmeiras larga. O Mário estava passando ali até perto a gente estava assistindo na hora. O Palmeiras larga, não é comum. O Zé Rafael fica, o Gustavo Gomes faz, todo mundo direciona para quando o Ayrton Lucas pega a bola para fazer o cruzamento e o Pedro passa sozinho, ninguém vê, não é comum. O segundo gol ninguém, o Richard Rios para, o outro jogador também não volta. Então, não são comportamentos habituais do Palmeiras. Aí isso sim tem muito a ver com o Palmeiras e você olha para o segundo jogo. Então eu achei essa cena só para pontuar os 45 segundo tempo, muito emblemática de um time que não costuma ser tão apático, principalmente em jogo grande. Verdade. Nossa, o Gustavo Gomes, né? Ele fica procurando o passe no meio de campo e entrega a bola. O Gustavo Gomes, assim, o zagueiro perto da área, ele vai, quanto mais perto e dentro da área, melhor para ele. Quanto mais longe, as coisas complicam um pouquinho. Mas é um grande jogador por uma situação de proteção, né? Ele erra e o Flamengo tem aquilo que não conseguiu o jogo todo, que é um ataque rápido. Porque o jeito que o Palmeiras se articulou para jogar, linha de 4, 3, para mim é um 4-3-2-1. 3 é o Aníbal, Zé Rafael e o Richard Rios. Por quê? Porque o Flamengo joga muito circulando a bola pelo centro do campo. Por ali tem De La Cruz, tem Arrascaeta e o Gerson também atua. Então você tem o Palmeiras busca uma forma de travar esse jogo do Flamengo. O lado esquerdo, que é o lado de velocidade, que é com Cebolinha, ele foi com o Giai. Então, ele tentou criar antídotos
para o Flamengo para jogar em casa, para sair com um bom resultado. Bom resultado era o empate e a vitória, né? Aliás, só destacar uma coisa em cima disso que você está falando, Calçade, porque o Cebolinha começa muito bem pelo lado esquerdo. E aí ele tem que sair no começo do jogo ainda machucado. E o Luiz Araújo entra muito bem. Talvez o melhor jogador do Flamengo hoje. Então, assim, o De La Cruz foi muito bem também, mas enfim... Eu ainda botaria no Gerson. O Gerson também. Eu acho que o Luiz Araújo muito bem no segundo tempo. Hoje é difícil, aliás. Hoje é difícil, aliás, escolher. Mas, enfim, o Luiz Araújo acaba fazendo gol, né? Sim. Acaba sendo um cara importante também. E aí acho que entra um pouco a força também, né, do elenco de você conseguir manter essa... E a propósito de jogo, acabou eliminando da partida os 2 meias, os dois, o Felipe e o Veiga. Por quê? Porque até o Everton pegava a bola e lançava nas costas da defesa do Flamengo. Defesa vem, alta, passa meio de campo, o goleiro joga nas costas pro Rony. O Rony brigando ali o tempo todo, né? E não é só o goleiro, né? Todo mundo recuperava a bola, tentava a bola esticada. Então é o seguinte, é um jogo que passava por cima do meio de campo, dos meias, recuperava com os volantes, passava por cima dos meias, botava o Rony para correr. Então, assim, mas cadê o Felipe Anderson e o Veiga no jogo? Não tem como aparecer, porque é um jogo que não foi feito para eles. E que também não funciona para quem está na frente. Não funciona. Especialmente porque... Exatamente. Até porque o Rony tem as suas limitações. Ao final do primeiro tempo... Ele ganhou um presente também no primeiro tempo. Né? Não me lembro qual jogador do Flamengo acaba dando um passe. Mais ou menos o que fez o Gustavo Gomes na segunda etapa. Agora, não sei se foi o Léo Pereira. Fez isso no primeiro tempo. E o Rony recebe a bola e tem... No final do primeiro tempo, até pedi para o Data ESPN o mapa dos passes, né? Você vê, o Palmeiras uma quantidade pequena, mas é sempre seta para frente. O Flamengo é uma quantidade muito maior e o jogo, buscando o jogo, você vai costurando, né? Vai alinhavando, você vai se associando na tentativa de criar a situação. O Palmeiras até bloqueou bem em algum momento. Só que aí ele estica pro Rony. O Léo corta pro Garro. Mas aí você olha os 2 gols do Flamengo... E aí o do Gustavo Gomes, deu campo também. Os 2 gols do Flamengo não foi nessa situação. Foi a situação não planejada que o Palmeiras tentou evitar, que o Flamengo até gostaria, mas viu a dificuldade. Mas o erro do Gustavo Gomes abre essa grande porta para fazer o primeiro gol. E depois os ataques rápidos do Flamengo, numa situação que o Palmeiras tentou defender desde o início. Muita gente no fundo do campo para não deixar o Flamengo jogar dessa forma. Então o Flamengo da volta, sem problema de contusão, todos à disposição, é o mesmo Flamengo. Sim. Porque, assim, para mudar taticamente, ele tem que ter decisões muito duras. Tá bom, muda taticamente o Flamengo. Tá bom, se tira no meio de campo o Nico de la Cruz? Você tira o Arrascaeta? Não. Você tira o Pedro? Não, você não vai tirar o Gerson. Você não mexe. O que ele muda no máximo é de onde o Gerson parte e de onde ele termina no... E laterais, uma situação... Agora, o Palmeiras, você não tem a menor noção. Como hoje, né? O Flaco Lopes começou no banco. Sim. Foi de Caio Paulista. E eu não acreditava mesmo no Dudu começando. Acho que o Abel não está com essa confiança. O resultado confirma o cenário, né? O cenário era de uma evolução do Flamengo e de uma... estagnação ali. Na economia, a gente ia falar de viés de baixa. Né? O resultado confirma isso. Agora, a gente já viu o Palmeiras saber o que fazer com essa informação. Por isso que eu fiquei no 2 ali. Mas hoje existe uma diferença. Sim. Hoje o Flamengo é mais sólido. Assim, o Palmeiras mudou contra o São Paulo, o Palmeiras mudou contra o Água Santa, o Palmeiras mudou... o Flamengo é mais sólido. Os tropeços nesses casos, foi o que eu falei, eram tropeços que não eram frequentes. Hoje é uma apatia, uma falta de mobilização que se tornou frequente em 2, 3 jogos. Então, a mudança precisa... Contra o Água Santa, por exemplo, não foi uma mudança, foi uma retomada do que era. São Paulo mas hoje já está um pouco mais distante essa retomada. Então, mas aí tem uma coisa, né, Pedro? Eu entendo você falar,
Eu pus 2, meio que assim, você falou, eu pus 2 porque você sabe do poder de recuperação que o Abel e que o time do Palmeiras tem. E tá cheio de jogador bom. E todos nós concordamos com isso, assim, eu também concordo. Eu acho que a capacidade desse time se reinventar, do Palmeiras renascer, de voltar, ele é muito clara, ela existe. Ano passado no Brasileiro perdeu 4 seguidas. Ela existe dentro de um jogo, ela existe num confronto de mata-mata, ela existe num campeonato. Agora, o que eu acho olhando um pouco para a situação... Sim, eu concordo. A gente não está falando de um acaso. Porque se a gente pegar o jogo contra o Fluminense no Maracanã, o Palmeiras foi tão inoperante quanto. Sim. É que o Fluminense não foi tão bem quanto foi o Flamengo. E aí, né? Porque, enfim, foi o Flamengo, como eu falei, com uma intensidade, e com uma qualidade técnica que é acima da do Fluminense. E em uma competição que te cobra na semana seguinte. Exatamente. Então, assim, não te cobra na 38ª rodada. É isso aí. Porque acreditar que o Palmeiras pode se recuperar, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, eu acho bastante possível. Vamos lembrar que esse período do ano passado que você citou... Foi pós-eliminação pro Boca. E eu estava vendo, foram 9 jogos, com 8 jogos sem vencer, 5 derrotas e 3 empates. Olha, é uma sequência... E dessas 5, 4 seguidas. Então, assim, estamos falando de 9 jogos com 5 derrotas e 3 empates e o time acabou campeão brasileiro. Agora, tem isso que o Marra falou. Parece pouco provável, nesse momento, que de uma quarta-feira para outra o time comece a produzir algo que não tem produzido já há um bom tempo. Aliás, a gente tem uns números aqui. Vamos lá, vamos colocar essa tela sobre o Palmeiras. É isso, galera, a repercussão da vitória do Mengão ontem contra o Palmeiras, uma grande atuação do Flamengo. O Flamengo ontem jogou fez uma partidaça e venceu com todos os méritos. O Palmeiras foi dominado, o Tite deu um nó tático, no Abel, e o Flamengo deu um passo muito importante. Claro que tem o jogo da volta lá no Allianz, o jogo agora vai ser na casa do Palmeiras. E o Flamengo tem uma ótima vantagem, Não pode assentar em cima dessa vantagem aí, desse resultado, achando que já está tudo garantido. Mas é uma ótima vantagem, se souber administrar bem, tem tudo para avançar para a próxima fase da Copa do Brasil. Ontem o Flamengo fez uma partidaça, jogando muita bola. Poderia ter feito ali 3-4-0 tranquilamente, teve chance. E acabou desperdiçando algumas chances que teve ali. Se tivesse sido um pouco mais eficiente, já teria encaminhado a vaga ontem mesmo no Maracanã. O Everton Cebolinha saiu no primeiro tempo ainda machucado, saiu lesionado, E o Luiz Araújo entrou muito bem, fez uma partidaça, fez gol, joga muita bola. E o Flamengo, fez uma grande partida ontem, uma grande atuação, digna de aplausos, Uma grande partida mesmo. O torcedor que estava ali no Maracanã pôde ver, presenciar um grande futebol jogado pelo Flamengo. Quem assistiu também, Muita gente não conseguiu assistir, que foi pela Prime Video, canal fechado, mas foi uma grande atuação e o Flamengo agora se prepara para o jogo da volta e também para o jogo do final de semana contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Para esse jogo no final de semana, Pedro e o Luiz Araújo não vão poder jogar, o Cebolinha também provavelmente. Acho que o Bruno Henrique já pode voltar nessa partida. Vamos aguardar aí a sequência dos próximos jogos. O torcedor está feliz, está contente com a grande vitória ontem. E agora é aguardar o jogo da volta na próxima semana, que vai ser na quarta-feira. Deixa sua opinião aqui abaixo, deixa aquele like para estar fortalecendo. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.